Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um capítulo da nossa disciplina de modelos preditivos e séries temporais. A gente vai começar a falar sobre classificação de padrões, né? E na aula de hoje vai ser uma introdução básica sobre esses conceitos básicos que permeiam a classificação de padrões. Bom, o que é a classificação, né? Como que ela se diferencia de um problema de regressão? A classificação, como o próprio nome diz, né, ela tenta classificar uma determinada saída. A nossa variável alvo é uma variável categórica, uma classe. Então ela responde perguntas do tipo: amanhã será um dia ensolarado, nublado ou chuvoso? Então a gente tem aí três classes, né, ensolarado, nublado ou chuvoso. E o que a gente vai tentar fazer com o nosso modelo preditivo é treinar um modelo que vai falar se o dia vai pertencer a uma dessas três classes. Se vai ser ensolarado, se vai ser nublado ou se vai ser chuvoso. E a regressão, como que se diferencia da regressão, né? Igual a gente já viu, um problema de regressão é um problema onde a nossa variável target, né, a nossa variável de resposta, são termos aí similares. A gente responde perguntas do tipo: qual é a temperatura média de amanhã, né? Então a gente tem uma variável contínua aí, ao passo que na classificação a gente prediz classes. Então aqui, similarmente ao que a gente já viu, né, a classificação é a estrutura, a gente está dentro aí do campo de aprendizado supervisionado. Então a gente tem aqui a nossa variável resposta, a nossa variável target y aqui, são as amostras que a gente vai comparar aqui com o nosso, ao longo do processo iterativo, né, ao longo do processo aí de treinamento, o que o aprendizado supervisionado faz, tanto a regressão quanto a classificação. A gente fica comparando aqui os valores que de fato aconteceram com o que o nosso modelo está falando que é, de forma com que iterativamente a gente chega na melhor solução que mais vai se aproximar dessas classes alvos, né? E a gente tem aqui, da mesma maneira, a gente tem aqui a matriz de atributos. Então a gente tem aqui N atributos, N features, né, N minúsculo e Nzão aqui exemplos, N observações aqui que a gente vai usar durante o processo de treinamento. Então, muito similar à regressão, a gente tem a nossa matriz X, né, a gente tem a nossa variável alvo, então a gente está aqui dentro do campo do aprendizado supervisionado. E o que a gente quer dizer são variáveis aqui que são classes, né, e aqui eu coloquei uma coisa interessante, né, porque muitas das vezes ele pode vir aqui como sendo número e pode tentar dar a impressão que isso é um problema de regressão. Mas como a gente já viu, né, a gente tem diversas estratégias aí para lidar com classes, e uma delas é o label encoder, por exemplo. Então, às vezes, a gente pode ter alguns valores numéricos aqui, mas o que ela significa para a gente são classes, né? A distinção entre variáveis qualitativas e quantitativas, né? Variável numérica e categórica, que a gente já discutiu aí em aulas passadas. Bom, e qual que é a intuição por trás da classificação, né? A classificação, ela tenta gerar para a gente o que a gente chama de fronteira de decisão. A fronteira de decisão é uma função que ela é dependente aqui dos nossos atributos de entradas, né, das nossas observações, das nossas amostras, né, de todos os atributos que a gente mapeou, e ela tenta gerar para a gente uma função que melhor discrimina, que melhor separa as duas classes. Aqui no caso de um problema binário, né, a gente tenta gerar a melhor superfície que separa a classe 0 da classe 1. Se a gente tivesse mais de uma classe, esse conceito poderia ser expandido também, né? Quais são as melhores superfícies, né, que vão discriminar cada uma das minhas classes, né? E aqui no caso, o verde aqui colorido aqui, que está ao fundo aqui desse meu semi-espaço aqui, ele significa que todos os elementos à esquerda aqui dessa minha reta aqui pertencem à classe 1, e todos os elementos à direita aqui dessa classe aqui pertencem à classe 0, né? E as observações aqui, que estão representadas pelo scatter plot, são as amostras que de fato a gente coletou, né? São os dados reais. E a partir disso a gente consegue definir se a gente está acertando, se a gente está errando. A gente consegue ver aqui, por exemplo, a acurácia, taxa de falso positivo, taxa de falso negativo, que a gente vai ver em mais detalhes nas próximas aulas. Mas a intuição básica é essa, é achar uma função, uma fronteira de decisão que melhor vai discriminar as minhas classes. E um classificador binário, ele pode se resumir a algo do tipo algo muito simplificado, tão quanto essa expressão aí que eu estou mostrando para vocês, né? A gente poderia, por exemplo, a partir de uma determinada função aí que a gente aprendeu, né, que a gente chama de fronteira de decisão, g de x,
A gente vai ter o output dessa função. Pode ser um valor que a princípio ele não é um valor discreto, ele pode ser um valor contínuo. Vamos supor que seja um valor entre 0 e 1. A gente está retornando aqui como sendo uma intuição de uma probabilidade de pertencimento a cada uma das classes, né? Então vamos supor que a gente tem uma função que retorna aqui um valor entre 0 e 1 contínuo para a gente. Quanto mais próximo de 1, maior é a chance de um ponto pertencer à classe 1. Quanto mais próximo de 0, maior a chance de um ponto pertencer à classe 0. E dada essa função que a gente obteve, a gente determina um limiar. O limiar em geral é 0,5. Então, se esse valor for maior do que 0,5, a gente classifica ele como sendo da classe 1. Caso contrário, se ele for menor do que 0,5, a gente classifica ele como sendo da classe 0. Então, um classificador binário, né, o que a gente vai obter lá na regressão logística, no próprio essa intuição ela vale para diversos tipos aí de algoritmos, de modelos de classificação. O que a gente vai ter, no final das contas, é uma função que fala para a gente a probabilidade de pertencimento a uma das classes, e dado um limiar que a gente predefine, a gente classifica esses pontos, essas amostras aí em cada uma dessas classes, né? E aqui é um exemplo de um problema unidimensional. Que a gente tem um problema aqui com um atributo só, uma variável x, e a gente quer falar se ele pertence à classe 0 ou à classe 1. Aqui no caso aqui, esse limiar aqui ele vai definir para a gente se a parte da esquerda, né, a gente vai classificar como 0, e tudo que for à direita aqui a gente classifica como 1. É lógico que a gente vai incorrer aqui em alguns erros, né? E a nossa expectativa é que esse erro seja minimizado, né? Como a gente está na presença de ruídos, né, na presença de incertezas, a analogia é a mesma da regressão, né? A gente nunca vai ter... É muito difícil a gente chegar no modelo com erro zero, né? Porque a gente tem dados ruidosos, né? Todo o processo que gerou o nosso modelo, a princípio, são variáveis, que são aleatórios, que a gente nunca tem a certeza do qual que vai ser o resultado ali esperado. Mas a gente busca minimizar esse erro, né? A gente tenta se aproximar ao máximo dessa função original, né? E aqui no caso, em duas dimensões, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui duas classes, a gente quer chegar numa superfície aqui de decisão, né? Uma fronteira de decisão que melhor discrimine. Um exemplo de fronteira de decisão simples pode ser aqui a minha reta aqui, que vai cortar, meu hiperplano, melhor dizendo, que vai cortar aqui ao meio o centroide que liga as duas classes. Então é um exemplo de fronteira de decisão que poderia ser obtido também. Bom, pessoal, a aula de hoje foi só para a gente introduzir o que é a classificação, né, para diferenciar de um problema de regressão. Algumas referências aí para a aula de hoje, né, são as mesmas que a gente já usou lá na regressão. E na próxima aula, né, eu vou mostrar para vocês aí dois modelos muito utilizados aí para fazer classificação. A intuição deles é muito interessante porque a gente consegue extrapolar para qualquer outro tipo de modelo, que são a regressão logística e o KNN. Bom, pessoal, até a próxima aula.